E a gente vamos tocar o barco, olha, não só temos operações da Polícia Federal hoje no Rio de Janeiro, também em outros estados. Uma delas é a Operação Desdobramento da Lava Jato, com 80 agentes cumprindo mandados de prisão e preventiva, mandados de prisão temporária, 17 mandados de busca e apreensão. A operação emanada de Curitiba, focando aí bandalheiras envolvendo recebimento de suborno, corrupção de funcionários da Petrobras. Tudo está indicando, ainda não houve a entrevista coletiva, que esta investida nova da Operação Lava Jato tem a ver agora com os chamados corpos estáveis da Petrobras. A gente sempre bateu na tecla, e isso vale para a Petrobras e para qualquer outra corporação estatal, pública, de que há um predomínio, um protagonismo da interferência política na gestão desses órgãos e dessas empresas, e esse protagonismo político é exercido única e exclusivamente para pilhar os cofres dessas empresas e desses órgãos públicos. Quando um partido se empenha, faz uma guerra com o governo ou joga todos os seus trunfos, suas fichas no pano verde, né, do troca-troca federal, para nomear o diretor financeiro de um fundo de pensão estatal, como o Eduardo Cunha, por exemplo, se empenhava muito para garantir o diretor financeiro do fundo estatal de Furnas, acho que chama Real Grandeza. O Eduardo Cunha publicamente comprou brigas homéricas para garantir sob seu domínio, quando ele estava mandando muito, o diretor financeiro do Fundo Real Grandeza, que administra os recursos dos funcionários de Furnas, previdenciários dos funcionários de Furnas. Quando um deputado federal, um partido, um grupo de políticos se empenha nesse tipo de nomeação, ele não está fazendo porque ele tem uma política previdenciária que ele quer ver executada. Quando ele se empenha em nomear o ministro dos Transportes, ele não está defendendo uma linha expressa no programa do partido para definir um modal de transporte nacional, a infraestrutura ferroviária, portuária ou rodoviária e tal. Não, e não é por isso que eles querem nomear o ministro. Lembram daquele presidente caricato da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, lembram dele? Que ele foi ao Lula quando se elegeu, surpreendendo todo mundo. Ele se elegeu presidente da Câmara dos Deputados com os votos da raia miúda da Câmara, né, dos pequenos partidos, das bancadas desalinhadas, etc. e tal. E ele foi ao Lula e disse: Lula, eu quero uma diretoria da Petrobras. E o Lula, diante do presidente da Câmara dos Deputados, não que não estivesse habituado a fazer esse tipo de negociação, perguntou: mas qual? Se aquela que fura poço. Por que o Severino Cavalcante queria aquela que fura poço? Porque alguém chegou no ouvido dele e disse: Severino, agora você está com esse poder na mão, vai lá e pede essa diretoria. Aí ele disse: mas o que faz essa diretoria? Que é fura poço. Vai lá e pede a diretoria que fura poço, ele vai te dar, a gente vai roubar para burro. Então, essas operações todas de corrupção na máquina pública, elas foram, sim, engendradas, planejadas, urdidas pelo jogo político, pelas máfias partidárias, as quadrilhas partidárias, mas elas só prosperaram porque encontraram alianças dentro da estrutura estável do Estado brasileiro. Quando um deputado nomeia um diretor da Petrobras e esse diretor da Petrobras implementa uma concorrência ou uma compra bilionária de dutos para transporte, para petróleo ou para gás, e diz que tem que ser naquela empresa que tem que comprar ou aquele tipo de duto, com aquela especificação para poder direcionar para um fornecedor específico que está lhe pagando propina, aquele projeto ele tem que ser formatado tecnicamente, e ele não é formatado tecnicamente pelo deputado, nem pelo lobista, nem pelo intermediário, nem pelo doleiro, nem pelo deputado, repito. Ele é formatado pela área técnica da empresa. Isso vale para o órgão público, vale para qualquer estatal. Quando o cara da Eletrobras, lá em algum momento, diz assim: compra essa torre aqui dessa altura, com essa especificação que vai ser daquele fornecedor específico, a área técnica da Eletrobras tem o dever de vetar aquela compra se entende que ela é imprópria, se entende que ela está direcionada. E a pergunta que se coloca diante dessa massa de escândalos nas estatais brasileiras é até que ponto as máfias, as quadrilhas partidárias
no exercício de sua tarefa clássica de pilhar o Estado através dessa roubalheira, o quanto elas contaram e contam com a estrutura fixa, técnica, permanente, humana dessas mesmas corporações estatais. Como é que você faz passar dentro da Band, por exemplo, a compra de um equipamento de transmissão mais caro que outro, sem necessidade de ser mais caro, para iludir a empresa, sem que o técnico responsável por dizer, olha, isso aqui está mais caro, hein? Isso aqui está fora da especificação. Leve uma grana por fora para poder calar a boca ou até mesmo formatar o projeto de maneira adequada. Então, como era previsível, inevitável e saudável, saudabilíssimo, a Lava Jato aos poucos vai chegando ao tecido de segundo nível, a camada subterrânea da corrupção dentro das estatais brasileiras, repito, que se repete em órgãos públicos de uma maneira geral, em que os corpos funcionais fazem parte do esquema. Pela omissão, pela cumplicidade, né? Pelo planejamento até. Então é bom, porque a gente foca muito na classe política e tem que focar como sendo o epicentro de muitas coisas que precisam ser corrigidas, talvez da maior parte das coisas que precisam ser corrigidas, mas há um olhar que tem que ser voltado para o Estado brasileiro, para a sua composição, para seu caráter corporativo, para as suas proteções, para as suas imunidades, para o seu não mitoquismo. Eu, por acaso, estava lendo hoje uma notícia mostrando que o número de demissões por irregularidades, corrupção, bandalheiras, desvio mesmo de grana, de função e tal, no Serviço Público Federal, alcançou um número recorde no primeiro trimestre de 2018. Aí vocês vão dizer, então finalmente a faxina ética está atingindo os corpos estáveis do Estado brasileiro. Quantos foram os demitidos no primeiro trimestre deste ano no Serviço Público Federal? 142. Puxa, mas é um recorde. Desde 2003, quando começou a se contar esse número, jamais demitiram 142. Aí você vai dizer, tá fazendo uma faxina, não tá? Tá, né? Por quê? Porque é recorde, né? Não, mas aí você olha o número total de servidores, são 2.200.000. Nós temos 2.200.000 servidores federais. A máquina pública brasileira é o que nós conhecemos. As estatais brasileiras estão na vitrine o tempo todo pelos casos que nós conhecemos. E as demissões são 142 em 3 meses. E é recorde. Então, eu queria, depois de dizer isso rapidamente, sugerir a aplicação. Lembra outro dia que eu disse o seguinte, eu não sou contra a aplicação de princípios humanitários para lidar com presos internos do sistema prisional. Se você tem lá um cara que está com câncer terminal, que ficou cego lá dentro, que está amputado, que não consegue andar, esse cara, além da questão humanitária, o risco potencial que ele oferece à sociedade uma vez devolvido à sua casa é zero. Ele vai morrer, ele não se desloca, ele não tem condições. Então, que se aplique esse sentido humanitário à devolução desse preso para um regime residencial e tal, prisão domiciliar e tal. O que é sacanagem é se aplicar esse sentido humanitário apenas ao Maluf. Então eu sugeri que se aplicasse a todos os presos brasileiros, né, a leitura que o Supremo Tribunal Federal, sensível aos argumentos de boas bancas advocatícias, aplicou ao Maluf. Agora eu quero estender esse tipo de raciocínio à questão dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, que a sociedade brasileira precisa enquadrar em padrões de atividade ética que estão aí resistindo duramente às corporações para que sejam aplicados. E acho que uma boa unidade aconteceu esses dias. Um cachorrinho da Marcela Temer, primeira-dama, mergulhou lá acidentalmente num lago em Brasília, parece que no Jaburu ou no Alvorada, não sei onde é que tem lago lá para tudo quanto é lado. E o cachorrinho mergulhou no lago. Normalmente cachorro nada, mas a primeira-dama ficou preocupada e mergulhou no lago para salvar o cachorrinho dela.
E a consequência disso, além do ato heróico e do resgate do animalzinho, foi a demissão, a exoneração, não da função pública, mas do cargo que ocupava na segurança da primeira-dama, de uma agente federal de sua escolta. Como a agente federal, no entendimento da primeira-dama, e a meu ver está correto, não a auxiliou nessa ação de resgate, não mergulhou ela própria para recuperar o cachorrinho no laguinho do Alvorada, imediatamente, menos de 48 horas depois, salvo estava o cachorro e exonerada estava a servidora federal. Então, eu queria a aplicação da unidade Maluf na questão humanitária para presos. Nós temos 600 mil presos no Brasil, que se aplique a todos eles o princípio humanitário que privilegiou Maluf, que, aliás, continua bem, saudável, dentro de casa, lendo jornal, cercado de seguranças e tudo mais aqui em São Paulo. E o princípio cachorrinho de Marcela aos servidores públicos de uma maneira geral. Não cumpriu o que tem que fazer, em 24 horas tem que sofrer alguma consequência. Nos casos extremos, a demissão do serviço público, a bem do serviço público, 142 para 2.200.000 nessa realidade que a gente vê aí, me parece um número, apesar de recorde, ou a despeito de recorde, bastante irrisório, modesto, né? Tem que acelerar um pouquinho. Cachorrinho da Marcela Temer neles, minha gente. Vamos nessa.